Pensata do dia por René Descartes. Penso, logo existo. Preciso revisar a matéria. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E o nosso convidado é Samuel Oliveira, coordenador do M3 Matemática Multimídia. O projeto, desenvolvido pela Unicamp, tem um monte de ferramentas para ajudar no aprendizado dos números. Mas antes, professor Hugo Leonardo, por gentileza. Fala aí, Lange, beleza? Belezinha contigo? Certinho. Aí. Professor, análise combinatória, por que é tão importante? Bem, primeiro porque todos os vestibulares cobram análise combinatória. E é um assunto que, assim, na maioria das vezes os alunos tendem a ter uma dificuldade grande. E tem como mostrar um exemplo de análise combinatória do nosso dia a dia? Aham. Bora. Se você quiser se arrumar para fazer o programa. Opa, Beleza? beleza. Você chega no guarda-roupa da produção e lá você tem 5 camisas, são 3 calças e 4 pares de tênis. E aí você quer saber de quantas formas você consegue formar, quantos looks diferentes você consegue formar. Ou seja, você só tem essa quantidade de roupas. Quantos programas diferentes, usando roupas diferentes, você conseguiria fazer? Bem, isso tem a ver com uma coisa que a gente chama de princípio multiplicativo. Você quer usar as 3 coisas. Você não pode fazer um programa só de camisa. Certo. Não dá problema. Não pode fazer também sem blusa. Também você tem que usar camisa e calça. E também não dá pra fazer, né, descalço. Então você tem que usar as 3 situações. A gente chama o princípio multiplicativo, a gente bota 3 tracinhos. Aqui a gente vai ver quantas camisas eu tenho, quantas calças eu tenho e quantos tênis eu tenho. Então aqui eu tenho 5 opções para camisa, 3 para calça e 4 para tênis. Certo. E aí aqui, quantas opções a gente teria? 5 vezes 4 dá 20, vezes 3, 60. Ou seja, você só com 5 camisas, 3 calças e 4 tênis, você consegue fazer 60 programas diferentes usando essas combinações de roupa sem repetir o mesmo look. Por que a gente multiplica? Porque a gente chama esses eventos de eventos dependentes. Ou seja, você está fazendo eles acontecerem de maneiras simultâneas. Você quer usar uma camisa, uma calça e um tênis de maneira simultânea, ou seja, tudo junto. Agora, se você falar para mim, mas eu posso usar uma calça ou uma camisa, ou eu posso usar uma camisa ou um tênis. Quando a gente fala esse ou, a gente está falando do princípio aditivo. Ou seja, a gente trocaria, né? Se esse aqui é o nosso caso do e, a gente quer usar camisa e tênis e calça, ou a gente tem eventos independentes, ou seja, ou eu uso camisa ou eu uso tênis, ou eu uso tênis ou eu uso calça. E aí a gente colocaria 5 mais as opções para calça, que são 3, mais as opções para tênis, que são 4. E aí a quantidade diminui, né? Você tem aí 9 com mais 3, 12 opções. Uma coisa também muito ligada à análise combinatória é o processo de fatorial. A gente define, né, esse fatorial como sendo o produto do número vezes os antecessores a ele. Aí ele vai multiplicando até chegar no 2 vezes 1. Como assim? Se eu quisesse o 5 fatorial, ele vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Entendi. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Aí você me pergunta, Hugo, o que tem a ver o fatorial com a análise combinatória? A gente fala que elementos permutam, ou seja, trocam de posição, n fatorial vezes. Ou seja, se eu tenho 3 elementos, os elementos A, B e C, esses 3 elementos trocam de posição 3 fatorial vezes. E aí já vamos calcular e depois vamos fazer a prova real aqui do lado. São 3 elementos, 3 fatorial. É esse pontinho de exclamação aqui. Certo. 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 6. Vamos ver se é verdade. Você pode ter ABC, ou você pode ter ACB, ou você pode ter BAC, ou BCA, e por fim você pode ter CAB e CBA. Se a gente contar, de fato, nós temos 6 possibilidades.
Se eu tenho, por exemplo, 10 elementos, esses 10 elementos trocam de posição 10 fatorial vezes, que é um número muito grande. Aí, um exemplo muito bacana com isso é, imagina que você tenha na sua playlist de música, só 10 músicas. E aí você tem aquela coisa de, vou botar no aleatório, e todo dia eu vou escutar essas 10 músicas, só que eu quero escutar elas em ordens diferentes. Em quantos dias eu posso escutar essa playlist sem repetir a mesma ordem da inicial? Essa conta, ela chega a ser até engraçada. Você faria 10 fatorial, que é de quantas maneiras eu consigo fazer essas músicas trocarem de posição, dividida por 365 dias. E acredite, essa conta aqui, ela chega perto de 1 milênio. Ou seja, você consegue escutar durante 1000 anos só tendo 10 músicas, sem repetir elas. Que doideira, maneiro Só isso, hein? usando a ideia de análise combinatória. Então, assim, tá vendo como a gente pode, né, fazer várias situações envolvendo o dia a dia pra chegar, de fato, em alguma coisa interessante aí. pra Show de galera. bola. Beleza? Então, bora ver isso uma questão? Vamos lá. Ih, já tá na tela lá, ó. Questão 178 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Fala Ele aí. fala: como não são adeptos da prática de esporte, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Se a quantidade de jogadores for 8, a quantidade de partidas serão realizadas. Bem, ele dá um quadrinho, ele fala que se forem 2 jogadores só tem uma única partida. Faz sentido isso? Sim. Né? Se eu tenho A e B, o único jogo que pode existir é A contra B. Isso, porque Tranquilo? B contra A também não É o faz mesmo diferença. jogo. Aí ele fala, são 3, você tem 3 possibilidades, que é A contra B, A contra C e B contra C. Uhum. E assim sucessivamente, isso vai aumentando, né? E aí ele Certo. chega, se forem 8, como é que a gente faz? Esse problema, a gente tem algumas possibilidades de solução para ele. Uma delas, uma forma chamada de combinação. Uhum. Aí o que é uma combinação? É quando eu tenho uma quantidade de elementos e quero desses elementos escolher alguns. Exemplo, a gente tem 7 frutas. E aí você quer fazer uma salada de frutas só usando 3 dessas frutas. Quantas saladas de frutas diferentes você consegue usar? Essa formulazinha que a gente vai usar é uma formulazinha de combinação de N escolhe P. Isso aqui é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes P fatorial. É uma fórmula feia? Ah, é N menos P e o fatorial, E o fatorial é o disso, resultado disso. É, Beleza. você vai fazer o fatorial de N menos P, que é diferente desse P que é fatorial. diferente desse P. Beleza. Eu tenho N elementos e quero escolher desses N elementos, P deles. Ou seja, eu tenho 7 frutas, Uhum. quero escolher dessas frutas 3 frutas. Então, o meu N seria o 7 e o meu P Três. seria 3. Aí aqui você tem a combinação de 7 elementos escolhidos 3 a 3. Certo. Isso vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, ou seja, 7 menos 3, 4, 4 fatorial. vezes o P, que é 3 fatorial. Esse cara aqui, a gente pode escrever da seguinte forma. O que é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Aí você concorda que aqui é vezes 3, vezes 2, vezes 1? Uhum. A gente, ao invés de escrever 3 vezes 2 vezes 1, a gente pode fazer isso aqui, ó. 4 fatorial. Aqui ficou 4 fatorial, 3 fatorial. Por que a gente botou em função do 4 fatorial? Para que aqui, ó, a gente possa Simplificar. simplificar. Aqui você tem que o 3 fatorial, ele é o quê? Ele vai ser 3 vezes 2 Uhum. vezes 1. Certo. Só que 3 vezes 2 dá quanto? 6. 6. Então a gente pode chegar aqui e simplificar. Beleza. Então a quantidade de saladas de frutas diferentes que a gente vai ter são 35. 35, Só multiplica aqui. que é 7 vezes 5. A nossa questão, ela é bem parecida com essa, só que o problema só mudou a historinha. Uhum. A historinha agora é, a gente tem 8 jogadores, Uhum. só que jogam 2 contra 2. Então eu tenho 8 jogadores. Então, ó, esse aqui é o nosso problema. Só que a gente quer escolher 2. Então, o nosso N, ele é o 8 e o P
é o 2. Certo. Olhando para a nossa fórmula, a gente vai falar que 8 escolhe 2. Como é que eu faço essa conta? Isso é N 8 fatorial Isso, sobre 8 menos 2 dá 6. isso. 6 fatorial, 2 fatorial. A gente pode escrever isso como sendo 8 vezes 7 vezes o 6, 5, 4. Só que 6, 5, 4, 3, 2, 1 é aquele macetezinho. É. Já coloco o 6 fatorial aqui. 6 fatorial. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1, que é 2. Já Beleza? pode deixar o 2 ele Já pode deixar o 2. O 6 fatorial vai embora. Uhum. 8 vezes 7, 56, sobre 2. 28 partidas. E aí, 28 partidas é o gabarito do problema, né, da prova do Enem, que é o da letra É. Essa questão ela sai de uma outra forma. De que forma é essa? A gente pode falar o seguinte. Aqui eu tenho o primeiro player. Certo. Eu tenho os 8 meninos. Quantas opções eu tenho para escolher o primeiro player? 8. Isso. Aqui vai entrar o segundo player. Certo. Eu já escolhi um. Escolhi o Land. Sobraram quantos? 7. 7. Então eu tenho 7 opções para escolher o segundo player. Eu vou escolher um ou outro? Ou eu vou escolher um e outro para jogar? E outro. Um e outro, né? Os dois vão jogar. Isso. Ou seja, o princípio é multiplicativo. Aí, você chega aqui ó, no 8 vezes 7, 56. Você fala, aí, mas a resposta é 28. A gente pode até ver, ó, tem 56 no gabarito. Caramba, olha que pegadinha. Olha a pegadinha. Por que não é 56? Lembra que a gente falou que A versus B é igual a B versus A? Certo. Quando você faz o princípio multiplicativo, ele conta como sendo casos diferentes. Ou seja, ele conta que aqui pode ser B e aqui pode ser A, como aqui pode ser A e aqui pode ser B. Ou seja, cada caso está sendo contado quantas vezes? 2. Como é que eu corrijo algo que está vezes 2? Divido por 2. Aí você só tinha que tomar um cuidado e fazer um 56 dividido por 2, que é igual a 28, também gabarito da questão, letra Beleza. E. Bora lá pra frente, professor? Vamos lá. Vem cá, pra quem quer reforçar esse conteúdo, qual o conselho, professor? Tem muitos livros que são incríveis de combinatória. Tem um que eu gosto muito, assim, que é uma bíblia da combinatória. E o Fundamentos da Matemática Elementar, volume 5, ambos com gabarito. Então, assim, você pode fazer o problema, depois checar se está certo. Então, assim, é uma ótima fonte de estudo. Professor, muitíssimo obrigado Valeu, Lange. mesmo, Tamo sempre junto. ajudando muito. Tamo junto, aparece aí sempre. Pode deixar. Valeu, um abraço. Vídeo, experimento, software, tem conteúdo para todos os gostos. É o M ao Matemática Multimídia, desenvolvido pela Unicamp. E quem explica é o professor coordenador Samuel Oliveira. Por gentileza. Ei, Olá, professor, Tudo seja bom? bem-vindo. Obrigado. Vem cá, antes de mais nada, é M² ou M3? Olha, essa ambiguidade foi proposital. A gente tentou a usar m ao cubo, mas muita gente chama M3. E aí o cubo, porque a gente tem a forma geométrica e os números também entram tudo ali junto. Então nós colocamos as coisas assim para ficarem realmente chamativas. E o que é o M² ou M3? Então, M3 é uma coleção de recursos didáticos digitais que a gente construiu ao longo de vários anos com muitas pessoas, como parte de um projeto do Ministério da Educação, que é um projeto de recursos digitais para o ensino médio. Então, nós focamos em material para matemática do ensino médio e produzimos vários recursos que hoje estão sendo usados em todos os lugares. Então, é uma coleção de recursos digitais abertos no nosso site completamente. E quais são os conteúdos abordados? Então, nós pegamos explicitamente matemática, porque esse foi o nosso foco. Então, o Instituto de Matemática da Unicamp concebeu material para ensino médio de matemática. Então, análise de dados, probabilidade, funções, números, álgebra e também geometria no plano, geometria sólida. Então, tudo que cai na grade do ensino médio, a gente produziu algum dos conteúdos
em diversos formatos, às vezes em vídeo, às vezes em software, às vezes em experimento ou às vezes em áudio. E vocês já conseguiram mapear quais são as maiores dificuldades? Varia bastante, né? Então, dependendo da formação prévia do aluno, do estudante, né? Uma dificuldade, às vezes, associada a frações, e aí ele não consegue avançar muito em termos de funções. Aquele lance de base, né? É, a questão da base. Então, potenciações. Então, o que o aluno não teve muito bem formado no ensino fundamental, quando ele vai para o ensino médio, ele tem essa dificuldade. Mas a matemática pede um pouquinho de abstração. Então, às vezes, o aluno tem essa dificuldade de abstrair. Mas quando ele abstrai, ele consegue depois aplicar para várias coisas. E essa é a vantagem da matemática. É uma ferramenta que você vai para a abstração, vai para o mundo da matemática, você pensa lá em todas as coisas, e depois isso aplica para transporte, aplica para medicina, aplica para engenharia, aplica para vídeos e tudo. Dia a dia, né? Dia a dia. Faz parte do dia a dia. Exatamente. E como vocês selecionam o material que vai entrar no site? Nós focalizamos todo o conteúdo sempre em ensino médio. Em torno desse conteúdo, nós valorizamos aqueles que têm contexto com o dia a dia, alguma motivação, algum desafio e obviamente, que tem que ter um certo formalismo matemático que seja bastante coerente. Nós sempre fizemos programas que fossem não muito longos para não cansar e o professor pudesse usar mesmo em sala de aula. Bom, Então, basicamente esses são os critérios. Inclusive atividades em grupo. Vem cá, como que funciona isso? Tem vários resultados que mostram que aprendizados em grupos você tem um ganho muito grande. Então, você aprende com o que o outro está aprendendo. As dificuldades de um pode ser a mesma dificuldade do outro. Nós somos pessoas que fazem sempre muitas coisas em grupo, né? Então, quando nós passeamos em grupo. E o aprendizado também funciona assim. Então, colocar um grupo de aprendizes para fazer uma atividade tem um desafio, tem a colaboração, tem um pouco de competição também. Sim. Tem aquele jogo, então, quando existe, especialmente na fase do ensino médio, tem aquele momento em que tem muitos hormônios à flora, então Sim. Isso também contribui. Então, é um momento oportuno de dar uma certa alegria de estar juntos e estão aprendendo alguma coisa juntos. Então, incentivamos isso bastante nas aulas, nos professores fazerem isso, juntar os grupos para fazer atividades juntas e eles tentar resolver entre eles alguns problemas que vão surgir. E isso é presencial ou online? Online também dá para fazer? Eu acho que tem uma fase de troca de informação que dá para fazer também à distância. Mas existe o contato pessoal que é insubstituível. Entendi. Em termos de informação, o que eu vou fazer, então aquela coisa de manda mensagem ou então grava a mensagem, funciona. Mas quando você põe todo mundo junto, o ganho é muito maior. E o M ao Cubo também está presente nas escolas públicas. Como que é essa experiência? A coleção é aberta para qualquer um pode usar, sem precisar fazer nenhum cadastro nem nada. Está tudo lá no nosso site da Unicamp. E tem sido usada sistematicamente nas escolas públicas, até porque os professores têm bastante liberdade para usarem o material. Em cada material, nós colocamos um guia do professor, em que nós fazemos algumas sugestões de como o professor pode aproveitar aquele material. Pode ser um vídeo, pode ser um experimento, pode ser um software, pode ser um áudio. Nós fizemos todas essas mídias para que o professor pudesse perceber qual era a melhor para aquela turma e nós damos sugestões de como fazer. E vale destacar que vocês também estão no nosso percurso de matemática, né? Que bom, porque a ideia é exatamente essa. O nosso projeto todo foi feito para que fosse distribuído gratuitamente, livremente, sem perguntas nenhuma, para que pudesse ser de fato aproveitadas por quem está estudando, por quem está ensinando. Agora eu quero saber de você. Conta um pouco da sua trajetória até chegar ao M ao Cubo. Pois é, quando eu estava exatamente fazendo o meu ensino médio, na época, né, eu fiquei, assim, muito animado com a ideia de você descrever as coisas de maneira muito objetiva. Então, a minha trajetória, a minha opção principal para fazer a faculdade foi física. A minha segunda opção foi matemática. Você é físico ou matemático? Pois é, minha formação é física. Eu fui fazendo a graduação, depois eu fiz a pós-graduação em física e matemática, porque me agrada bastante, tanto descrever a natureza, descrever o que está acontecendo ao nosso redor com a linguagem matemática.
E depois eu também fui me envolvendo com o ensino de matemática, porque eu sentia a necessidade de ter mais opções para os professores e para os alunos. Mas é interessante isso, você se formar em física, trabalhar com matemática, física ou matemática. Tem pouca matemática na física, né? Não, a matemática está presente em todas as áreas, às vezes como uma ferramenta crucial, às vezes como um apoio. Às vezes, uma determinada disciplina oferece para a matemática alguns problemas que a matemática pode, por si só, desenvolver. Então, ela tem essa aplicação em todas as áreas, praticamente, do nosso conhecimento. Isso é uma coisa que me encanta bastante, né? E, ao mesmo tempo, ela também tem uma vida própria. Então, tem matemática que eu não entendo. Então, tem matemática que são desenvolvida que está completamente fora do meu alcance, porque foi aprimorada e desenvolvida cada vez mais por pessoas que se especializam e dedicam a vida naquilo. Mas a matemática do ensino médio, por exemplo, é uma matemática que a gente pode usar no cotidiano. E várias das profissões dependem dela. Então, é uma ferramenta de base para que um profissional depois desenvolva. Vai ter coisas da matemática do ensino médio que ele não vai usar lá na frente como profissional. Mas ninguém sabe exatamente aos 15, 16 anos, como eu não sabia. Então, é bom que a gente saiba o máximo possível, porque lá na frente a gente pode usar. Agora conta pra gente a verdade, por favor. Você sempre foi bom com os números? Eu não percebia se eu era ruim ou era muito bom. As notas eram sempre 10, mas eu nunca percebi. Não, eu nunca fui assim, totalmente 10. Mas eu tive sempre alguma satisfação no desafio. Então, talvez eu goste de desafios e isso me proporcionou conseguir resolver isso. Será que consigo? Ah, consegui. Aí a gente vai estimulado a fazer mais e mais e vai avançando. Motiva, né? É motivando. E aí, inclusive, o grupo ajuda nesse sentido, né? Resolveu, me ajuda aqui. Então, eu ajudava, eu aprendia mais, então isso acabava ganhando mais ainda. Professor, para quem quer saber um pouco mais sobre o M ao cubo, onde busca informação? O M3 está lá no site da Unicamp, é m3.ime.unicamp.br, e está replicado em vários outros sites também. Então, aqui no TV Escola tem vários dos nossos materiais, no YouTube estão todos os vídeos que estão colocados lá também. Tem alguns projetos de algumas secretarias de educação no Brasil que acolheram e colocaram nos seus portais também. Então, ela está bem espalhada. Fácil de encontrar. Fácil de encontrar. É M3 Matemática Multimídia ou M ao cubo, como preferir. E vem cá, qual é a dica que você deixa pra galera que tá se preparando aí, vai fazer o Enem no fim desse ano, mas que ainda não tá confiante em matemática? A matemática é uma linguagem estrangeira, digamos assim, porque é um acúmulo de conhecimentos que são todos colocados para a gente aprender rapidamente. Então, tem essa dificuldade natural. Tem que se concentrar um pouquinho, dedicar um pouco de tempo para, de fato, aprender, especialmente em grupo ou com a ajuda de professores próximos. E, depois da concentração, tentar fazer sempre os exercícios propostos pelos professores, pelos livros, porque já mostrou que quem fizer isso consegue aprender. Então, às vezes alguns falam, mas isso não é para mim. Olha, todo o material de ensino médio, pessoas como eu e você aprendemos. Então, não tem por que você não possa aprender. Todos conseguem aprender esse nível de matemática. É isso aí, você é capaz. Todos somos capazes. Todos somos capazes. Professor, muitíssimo obrigado. Que é isso? Mesmo pelo bate-papo, viu? Tá, o prazer foi meu. Volte sempre que quiser, beleza? Beleza. E é isso, galera. Tá aí mais uma forma dinâmica e divertida de aprender matemática. E também tem o nosso canal. Não esquece, youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Go! Go!